bom dia para você que está com a gente nessa manhã de domingo, tratando o agro como o agro merece. De norte a sul, de leste a oeste dessa Bahia produtiva. Veja o que preparamos para você. Você vai conhecer uma pesquisa que usa frutas do semiárido na busca de soluções para a escassez da água. E isso vai fechar um ciclo para o agricultor familiar, porque ele vai fazer todo o cultivo, seu cultivo, a sua plantação, vai cuidar da sua terra com essa água subterrânea que pode ser tratada com resíduo desse fruto que ele plantou, que ele processou e que ele já vendeu ali no mercado, sua polpa, sua geleia, seu doce. Vamos falar sobre o Plano Safra 24-25 e a repercussão no agro baiano. Tem ainda o evento que reuniu agricultoras de todo o Brasil na capital federal. E a estreia do quadro Agro Destaque, com homenagem ao presidente da Conafer em Sergipe. Produtoras rurais de vários estados brasileiros participaram nesta semana em Brasília do primeiro Fórum da Liderança Sindical Feminina. Evento promovido pela CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, com o objetivo de ampliar a atuação das mulheres no cenário político, técnico e institucional no sistema sindical rural. O evento, organizado pela Comissão Nacional das Mulheres do Agro, da CNA, foi realizado na sede da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, em Brasília, com representantes do agro de todas as regiões do país. Em mensagem na abertura do fórum, o presidente da CNA, João Martins, falou da importância da atuação das mulheres para fazer o agro, o sistema sindical e um Brasil cada vez melhor. As lideranças femininas participaram ao longo do dia de uma programação que contou com a realização de painéis em formato de mesa redonda e uma oficina sobre a representatividade rural. A senadora Tereza Cristina foi uma das palestrantes do evento e falou da sua experiência no setor e na política. Relembrou que não foi uma trajetória fácil para superar dificuldades até conseguir ganhar a confiança necessária para realizar seu trabalho e ser respeitada. A presidente da Comissão Nacional das Mulheres do Agro, da CNA, Stephanie Ferreira, destacou a relevância do evento e fez um relato da trajetória e dos trabalhos realizados pela comissão, que completa 1 ano e meio de atuação. E a importância desse evento é justamente para que aqui haja essa interação, haja essa troca de experiências, para que elas conheçam a casa do produtor rural, do sistema CNA como um todo, e saiam daqui com um potencial, entendendo todo o potencial que elas têm como mulheres para ocupar essas posições de liderança dentro do sistema, inspirar e trazer mais mulheres para o agro, dentro da porteira, fora da porteira, ocupando essas posições institucionais. A Bahia foi o estado que levou a maior delegação. Cerca de 50 mulheres, entre presidentes de sindicatos rurais e colaboradoras de entidades, saíram de várias regiões do estado para participar do fórum. É muito importante que essa participação seja cada vez mais ativa e que ela esteja cada vez mais presente nas nossas mesas e discussões e debates. Digo isso com muita tranquilidade, porque a mulher ela tem muito a agregar e a somar e fortalecer nesse momento, até pelos próprios predicados que ela traz, organizando socialmente, com ideias, com a sua diversidade de multitarefas, e a gente tem que aproveitar esse universo feminino, promover a equidade e fortalecer a nossa cadeia com a disseminação de conhecimento, que a mulher pode vir e agregar muito a todo o nosso sistema. Carminha Mício, vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, que preside a comissão FAEB Mulher, destacou a importância do público feminino rural assumir o protagonismo dentro e fora das porteiras. Estar aqui participando como representante da Federação da Agricultura da Bahia, como FAEB Mulheres, conseguimos trazer já nesse primeiro fórum uma comitiva de mais de 50 mulheres participando. Mulheres ativas, mulheres que se destacam pelas suas lideranças. E isso nos enobrece, nos fortalece dentro de um estado que tem uma grande riqueza em si e uma diversidade muito grande. E as mulheres, a partir do momento que buscam seu conhecimento, que buscam essa capacitação, elas serão cada vez mais fortes,
nos seus negócios e na sua geração de renda e emprego para a Bahia como um todo. E hoje é dia do Ponto de Vista, o nosso quadro que a cada edição traz a opinião de um convidado especial. Confira. Nós precisamos desenvolver mais a Bahia, levar condições de vida, emprego e renda ao interior do estado, desconcentrando a nossa atividade econômica, e para isso é fundamental que tenhamos a logística necessária. Ferrovias, hidrovias, rodovias, portos. É preciso que esse conjunto de equipamentos funcione adequadamente e de forma competitiva. No caso da FIOL, nós vamos muito bem. Ela está andando, está sendo construída, a primeira etapa quase pronta. No caso da BR-101, esqueceram da Bahia. Duplicaram da Bahia para baixo, duplicaram da Bahia para cima e muito pouco investimento tem feito dentro do nosso território. Na BR-116, ligada à BR-324, nós temos uma concessão complicada, difícil e que vem prejudicando terrivelmente os usuários e os transportadores de carga da nossa região, de todo o nosso estado, ou seja, não só da Bahia, mas dos estados vizinhos que por aqui atravessam e passam com as suas mercadorias. E nós temos o caso da Ferrovia Centro-Atlântico, que também é algo complicado e que precisa ser resolvido. Nós temos essa ferrovia destruída pela concessionária atual e que é preciso cobrar essa responsabilidade para que tenhamos uma estrutura de transporte digna com a capacidade de crescimento da nossa economia, dos nossos produtores, das nossas regiões de produção. Vamos trabalhar. O Agroband estreia hoje o quadro Destaques, um espaço destinado a notícias sobre personalidades que são referência no mundo do agro. O trabalho que desenvolvem para o fortalecimento da atividade no país e as conquistas e reconhecimentos alcançados. Na abertura do quadro, o destaque é o presidente da CONAFÉ, Carlos Roberto Ferreira Lopes, que recebeu o título de cidadão sergipano em reconhecimento pela sua contribuição acadêmica e para o desenvolvimento dos setores agrofamiliar e empreendedorismo rural no estado. A cerimônia foi realizada na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. O autor da proposta foi o deputado Jefferson Andrade, do PSD, presidente da Assembleia Legislativa do Estado. O deputado Luiz Fonseca, do PP, saudou o homenageado em nome de todos os deputados e destacou as contribuições de Carlos Roberto Lopes para Sergipe. Desde 2011, Carlos Lopes, presidente da CONAFÉ, a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, onde tem desempenhado um papel crucial na defesa e no desenvolvimento deste importante segmento econômico. No discurso de agradecimento, Carlos Roberto Lopes falou da importância do título. Para mim, em pessoa, é mais do que gratificante. É resultado de vida. Apesar de ter 43 anos de idade, aqui em 2011 estava eu, nesse estado em Sergipe, sendo acolhido, sendo reconhecido e sendo encorajado, pois aqui a CONAFÉ se inicia os seus primeiros trabalhos de organizações sindicais e de base. A Sergipe eu vou chamar de mãe e a população eu vou chamar de família. A CONAFÉ atua nos 27 estados brasileiros e cumpre importante agenda, levando apoio técnico, crédito para a produção, assessoria jurídica, além de ações de saúde e educação no campo aos agricultores familiares. À frente da Confederação, Lopes implementou programas importantes de desenvolvimento sustentável, fomento e inovação tecnológica. E no próximo bloco vamos falar sobre o Plano Safra. São mais de 500 bilhões de reais para fomentar o agro nacional.
Quais os efeitos desse investimento no estado? Vamos saber já já. O governo federal divulgou essa semana o Plano Safra 24-25. O Plano Safra é o principal pacote de medidas para fomentar a agricultura em todo o país. Para repercutir esse assunto, o AgroBand trouxe o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, a FAEB, Dr. Humberto Miranda. Dr. Humberto, obrigada por aceitar nosso convite e quero começar com a pergunta clássica. Como a federação, que representa todos os produtores rurais da Bahia, recebeu esse anúncio? Bom, nós temos algumas preocupações. Primeiro, o volume de recursos, né? A Confederação Nacional, ouvindo todos os estados brasileiros, fez um levantamento de recursos para o Plano Safra, baseado exatamente em alguns itens: a área plantada, o custo de produção, as lavouras que são cultivadas no Brasil, e esse volume de recursos chegava a um pouco mais de 500 bilhões. O volume que saiu, num primeiro momento, é o volume aquém do esperado. O outro ponto que preocupa a todos nós produtores é a taxa de juros. A taxa Selic caiu no último ano aí em torno de 3,5% e os juros não acompanharam essa queda. Juros altos é uma preocupação porque gera endividamento, gera dificuldade de pagamento dos produtores ao tomar esse crédito. E um terceiro ponto, não menos importante, é a questão do seguro agrícola. O Brasil planta 70 milhões de hectares, né, e nós temos menos de 10% dessa área segurada. Todo mundo sabe que em todas as atividades, como o seguro é importante para gerar tranquilidade, para gerar segurança, inclusive para não gerar endividamento. Então, esses são alguns pontos que, a princípio, preocupa a Federação da Agricultura, preocupa os produtores baianos e, naturalmente, os produtores brasileiros. E um ponto que não podemos deixar de comentar, que talvez ele seja crucial, principalmente aí para os pequenos produtores, para a agricultura familiar, para o médio produtor, é a questão da burocracia do crédito. O dinheiro é anunciado, né, o Plano Safra é um volume razoável de recursos, mas daí até ele chegar na mão do produtor, a demora é muito grande, né, e nós temos uma janela de plantio em todas as culturas que se faz necessário que esse dinheiro chegue no momento certo, na hora certa. E mais que a burocracia, os custos que esse dinheiro acaba sendo acrescidos aos juros já pré-fixados, aumenta muito o nível de pagamento que os produtores têm que fazer ao tomarem esse crédito. Então, essas são, assim, de uma forma bem resumida, algumas das preocupações, das principais preocupações da Federação da Agricultura e, consequentemente, dos produtores baianos. Como o senhor anunciou aí, houve diálogo, então, né? A CNA fez um levantamento, percebeu que existia aí um valor beirando os 500 bilhões e o plano, de fato, é um plano robusto, ultrapassou esse valor, mas está aquém do esperado. Afinal de contas, previa, né, pelo menos se cogitava, desejava que fosse um plano com pelo menos 30% a mais do que a versão anterior e não chegou a 10%. Mas, para além do recurso, tem a questão das taxas de juros. A grande preocupação da federação é com o endividamento do produtor rural. Há esse risco de endividamento do produtor? Não só endividamento, né? Porque juros altos dificultam o pagamento de qualquer crédito para qualquer setor produtivo, né? Que se toma o crédito, juros altos, gera uma dificuldade de pagamento. Mas muito mais que isso pode se refletir, inclusive, no valor da cesta básica, nos produtos, pode se refletir na competitividade dos nossos produtos nos mercados internacionais, das nossas commodities, né? Então, essa dificuldade, esse encarecimento do crédito, ele tem uma série de reflexos internos e externos. E talvez o que preocupe mais, a princípio, é o endividamento do produtor e essa questão de um reflexo do aumento de produtos ligados à cesta básica, que são naturalmente produzidos ao produtor tomar esse crédito que vem no nosso Plano Safra. Quanto à questão do diálogo, a gente tem que reconhecer que houve diálogo através do ministro da Agricultura com a Confederação Nacional da Agricultura, que representa todos os produtores brasileiros, através das equipes técnicas que chegaram, inclusive, a esses números que eram necessários e que foram propostos pelo setor produtivo, pelo setor agropecuário brasileiro.
mas a gente sabe que a dificuldade é quando chega na economia, né? No Ministério da Economia, que é onde tem os recursos que precisam ser compartilhados e partilhados por todo o setor econômico brasileiro, e aí vem a questão da diminuição do recurso e, no nosso ver, também o encarecimento do crédito, que dificulta muito para que o setor agropecuário, que é responsável por 24% do PIB brasileiro aproximadamente, e o Brasil tem um PIB aí de 11 trilhões, né, e 24% é muito dinheiro que é gerado por esse setor. Então, é importante que a economia brasileira, que o governo, que a política pública brasileira entenda que esse investimento que é feito no Plano Safra é um investimento que gera emprego, que gera renda, que sustenta o país, que coloca comida na mesa dos brasileiros, e tudo isso é extremamente importante para um país igual, para um país importante, produtivo como é o Brasil. Agora, doutor Humberto, o senhor citou aí a burocracia para que o crédito chegue à mão do produtor rural, né? A que o senhor atribui essa burocracia? Porque, afinal de contas, existe uma janela, o produtor precisa ter acesso àquele crédito para comprar os insumos, né? Para comprar a semente, enfim, para investir no plantio. Essa burocracia está ligada a quê? Veja bem, esse é um dos problemas que nos preocupa mais do ponto de vista aí agora da execução do Plano Safra. O Plano Safra foi lançado, foi colocado um volume de recursos bastante razoável, como nós já comentamos, mas para esse dinheiro chegar na mão do produtor, e aí eu me preocupo muito nesse momento com o médio e o pequeno produtor, que tem maior dificuldade da negociação com o banco, do registro da cédula, do acesso a esse crédito. Esse é um problema que atrapalha e dificulta, endivida o produtor e às vezes diminui a aplicação do recurso que é lançado no Plano Safra. Só para você ter uma ideia, o ano passado foi lançado um plano bem maior e só foi aplicado 360 e poucos bilhões do plano do ano passado. Então, isso se deve, primeiro, a essa questão da burocracia brasileira que está permeando aí todos os setores e todas as atividades. Não é diferente no setor agropecuário, não é diferente no crédito, né? No crédito bancário, seja dos bancos privados, seja dos bancos governamentais. Todos eles têm uma dificuldade muito grande desse acesso ao produtor ao crédito. Então, isso nos preocupa. Além disso, aí vem a outra questão, que é a questão dos custos que você tem para acessar o crédito, né? Desde do registro de uma cédula, que todo ano você tem que fazer o registro dessa mesma cédula, desse mesmo área que você planta, dessa mesma atividade. A gente precisa resolver isso, além dos custos bancários que estão incluídos aí é imposto ao produtor uma série de exigências bancárias para que o produtor faça seguro de vida, para que faça outras coisas, que tudo isso ao final, e aí é um levantamento técnico que também a Confederação Nacional da Agricultura fez num determinado momento, às vezes os juros que você toma inicialmente em torno de 4%, 5%, ao final você paga 18%. Você multiplica mais que por 3 esses juros. Imagine o impacto que isso tem na renda do produtor, no resultado do seu negócio, e aí, como já falamos anteriormente, isso acaba gerando endividamento que não é bom para o país, não é bom para o setor e não é bom para o produtor. E só para a gente finalizar, isso pode interferir na área plantada? Pode haver uma redução, por exemplo, da produção agrícola baiana e brasileira? A gente espera que não, né? Nós somos otimistas, né? Não apenas como cidadão, mas como Federação da Agricultura, e o produtor que já está acostumado a ultrapassar essas barreiras e esses gargalos que são postos a todo momento na nossa atividade, seja da insegurança, seja das questões climáticas, né? Essas instabilidades que acontecem naturalmente, né? Na climatologia do Brasil, da Bahia, do mundo inteiro. Então, a gente acredita que não haverá diminuição de área, esperamos que pelo menos a área seja mantida, que a Bahia continue sendo, como vem acontecido nos últimos anos, batendo recorde de produção de grãos, batendo recorde de crescimento no setor agropecuário, porque
tudo isso acaba interferindo na economia como um todo. Quando o setor agropecuário vai bem, nós temos o resultado do PIB do Brasil no ano de 2023, que foi um PIB positivo graças ao setor agropecuário, que cresceu mais de 2 dígitos. Então, a importância que todos nós devemos ter como sociedade de fazer com que esse crédito chegue, com que o clima nos ajude, né? Porque a grande parte da agricultura baiana ainda é uma agricultura de sequeiro, que depende do clima, depende do tempo, e tudo isso vai dar certo, e a gente tem uma expectativa muito positiva que a safra 24-25 vai continuar sendo uma safra promissora e que a gente possa continuar gerando emprego, gerando renda e ajudando a economia baiana. Obrigada, doutor Humberto. O Agroband também ouviu o outro lado, né? Nós vamos conferir agora a avaliação da Secretaria da Agricultura do Estado da Bahia. O Plano Safra 2024-2025, lançado pelo governo federal, é considerado o maior da história. Serão 508 bilhões de reais, no total de um aumento de 10% em relação ao ano passado. O plano inclui 13 programas de financiamento para inovação e modernização produtiva, com previsão de recursos para financiar a safra, construção de armazéns, incentivar a sustentabilidade, entre outras medidas, sem dúvida representam um apoio fundamental para que a agropecuária baiana e do Brasil siga entregando os números grandiosos que já vem apresentando. No próximo bloco, pesquisadores estão utilizando resíduos de frutas da região para tentar contribuir com soluções para agricultores do semiárido. Toda essa pesquisa que a gente faz é visando esse aproveitamento. E isso vai fechar um ciclo para o agricultor familiar, porque ele vai fazer todo o cultivo, o seu cultivo, a sua plantação, vai cuidar da sua terra com essa água subterrânea que pode ser tratada com resíduo desse fruto que ele plantou, que ele processou e que ele já vendeu ali no mercado, sua polpa, sua geleia, seu doce. O Agroband está de volta e agora com uma boa notícia. Um estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Estadual de Feira de Santana está utilizando resíduo de frutas da região para tentar contribuir com a solução para um dos maiores problemas do semiárido, a falta de água. O semiárido abrange 15,5% do território brasileiro e 70,3% da região Nordeste. Entre os estados brasileiros, a Bahia é que tem a maior quantidade de municípios do semiárido, 283, de um total de 417 cidades baianas. Uma dessas cidades é Feira de Santana. É aqui também que pesquisadores da Universidade Estadual estão investigando alternativas para resolver um dos grandes problemas do semiárido, a falta de água. Tereza é pesquisadora da Universidade Estadual de Feira de Santana e realiza estudos na área há mais de 20 anos. O trabalho que nós fazemos para o tratamento de água, né, e de efluentes, ele prevê exatamente a utilização de materiais alternativos. Quais seriam esses materiais alternativos e como que seria esse tratamento? É uma coisa simples, é uma filtração. Quando a gente vai beber água, né, utilizar uma água para banho, a gente tem que pensar na qualidade desta água. Quais são as características dessa água? Então, se essa água ela está imprópria para o banho ou imprópria para ela ser consumida ou na alimentação ou como água potável, você precisa submetê-la a um determinado tratamento. E a filtração é um desses processos físicos, né, utilizados para o tratamento de água. E aí, na utilização da filtração, você precisa de um adsorvente, de um material que absorva essas impurezas, esses contaminantes. O que a gente mais conhece é o carvão ativado. Então, o que a gente faz? A gente tenta preparar materiais com essas propriedades semelhantes, com essa propriedade de filtrar, de reter essas impurezas, mas agora utilizando materiais alternativos, que seriam o quê? Resíduos de biomassa. Os resíduos de biomassa são restos de matéria orgânica de origem vegetal ou animal. Ela é obtida por meio da decomposição de uma variedade de recursos renováveis, como plantas, madeiras, restos de alimentos. Os resíduos trabalhados no laboratório são aqueles com bastante fibra e que podem ajudar a preparar o material adsorvente. Nem todas as frutas a gente vai conseguir uma eficiência muito grande.
Então, a gente precisa fazer uma pesquisa nesse sentido, porque quando a gente fizer essa pesquisa aqui no laboratório, a nível de bancada, depois a gente tem que passar isso por um projeto piloto e depois a gente tem que fazer essa transferência tecnológica para o mercado. Os pesquisadores estão investigando possibilidades de trabalhar com esses materiais e aplicá-los no dia a dia, principalmente de quem mora na região do semiárido, onde tem o problema da escassez hídrica. Mas não se trata de qualquer resíduo. A escolha deste material também está relacionada às características da região. Aqui a gente está na entradinha da Princesinha do Sertão, né? Do semiárido baiano. Então a gente sabe que tem muito umbu. Umbu é uma coisa que a gente adora, faz umbuzada. E hoje a gente tem no mercado muitos iogurtes, geleias, doces preparados a partir do umbu. Tá? E aí se você começa tem um impulso no mercado para a produção e começa a aumentar na prateleira, você tem que pensar, tá, e o caroço do umbu vai para onde? Porque você está usando a polpa desse umbu. Então, esse caroço de umbu, ele pode ser utilizado como esse resíduo alternativo que eu citei antes, para a preparação de filtros e aí você utilizar na purificação dessa água. Mas não é apenas o umbu que está sendo pesquisado. A gente está com um projeto novo agora de caroço de jaca, porque a gente tem bastante jaca, inclusive aqui na nossa área da universidade a gente tem muitos pés de jaca. Então a gente pega inclusive daqui as jacas aqui, os caroços que a gente tem. E a gente seca aqui e faz todo o beneficiamento. Além disso a gente tem goiaba, a gente tem cajá, a gente tem fibra de coco. E aí, o céu é o limite nesse sentido, porque você consumiu a fruta, você gerou um resíduo orgânico, esse resíduo também, a parte do caroço tem bastante gordura, tem bastante fruta, a gordura não é utilizada por nós para fazer esse filtro, mas a gente já pega, já faz a separação e investiga. O objetivo do projeto é avaliar o potencial desses resíduos na preparação desse material. Também tem sido estudado para a remoção de metais e de poluentes mais tóxicos. Esse material também pode servir para a remoção de metais tóxicos, por exemplo. Então, tem uma indústria que tem uma geração de metais que aí não pode fazer o descarte, né, inadequado no manancial. Então, o que é que a gente faz? A gente passa por um tratamento antes e aí você vai ter a remoção desses metais e outros poluentes. Agora, por exemplo, a gente sabe que a gente tem uma grande contaminação dos recursos hídricos por fármacos, por medicamentos, por hormônios. Também é outra vertente que a gente pode investigar e que a gente já investiga. Nós temos um trabalho aqui da utilização de materiais adsorventes preparados do lodo de esgoto para remoção de fármacos. E aí a gente está pensando em utilizar também cajá, manga, jaca para a remoção de metais, como cádmio, por exemplo. Uma das grandes preocupações dos pesquisadores é dar um retorno para a sociedade. Uma preocupação muito grande atualmente, no caso é isso, a gente procurar alternativas que viabilizem esses resíduos para evitar produção para grandes aterros, para o destino dos aterros sanitários, para evitar acúmulo de lixo dentro das próprias comunidades rurais. Tudo isso sem gerar resíduos que possam prejudicar o meio ambiente. Toda essa pesquisa que a gente faz é visando esse aproveitamento. E isso vai fechar o ciclo para o agricultor familiar, porque ele vai fazer todo o cultivo, seu cultivo, a sua plantação, vai cuidar da sua terra com essa água subterrânea que pode ser tratada com resíduo desse fruto que ele plantou, que ele processou e que ele já vendeu ali no mercado, sua polpa, sua geleia, seu doce. Então a gente está fazendo um ciclo desse produto dentro da agricultura familiar. O Agroband de hoje fica por aqui. Se você chegou agora, você pode rever esse programa e todo o conteúdo em nosso canal do YouTube. E não esqueça de nos seguir no Instagram. Um bom domingo a todos. Eu encontro você semana que vem, às 7h30 da manhã, aqui na tela da Band, para toda a Bahia e Sergipe. Até a próxima!